noite a todos. Vamos aguardando nossos irmãos para o nosso estudo, para a nossa explanação do dia de hoje. Sejam todos bem-vindos à página do Centro Anália Franco. Boa noite, Gisele. Boa noite, Lilian. Jesus nos abençoe. Mais um dia de estudo, mais um dia nós estamos juntos nessa missão de estudar, de aprender, de divulgar a doutrina espírita. E hoje, pela página do Centro Anália Franco, todas as terças-feiras, né? Nesse horário, nós estamos aqui. Então, vamos concentrar, elevar nossos pensamentos, pedir a Jesus que esteja conosco, que a espiritualidade amiga venha nos assistir, venha nos proteger, nos guiar, nos dar o discernimento para as nossas confabulações, nossas conversas, nossas reflexões de hoje. Vamos fazer a prece que o Pai nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis, Pai, cair em tentações. Livra, Senhor Jesus, de todos os males. E assim seja. Sejam todos bem-vindos. Vamos iniciar nosso trabalho. Hoje nós vamos tratar das curas do nosso Mestre Jesus. Vamos aqui. Eu já passei. Só um minutinho. Deixa eu dar uma boa noite, Maria Lúcia. Deixa eu colocar aqui. Sejam todos bem-vindos. Aqui, gente, é ao vivo, então não tem muita cerimônia, não. Nós estamos aqui juntos e vamos, né, iniciar nosso trabalho. Então, nós vamos tratar hoje das curas de Jesus. Gostaria de esclarecer para vocês, meus irmãos, que eu não vou falar das curas em si. Durante a estadia de Jesus aqui no nosso plano, nós não vamos tratar dessas questões assim, todas as curas. Eu tirei uma para que nós possamos tirar algumas reflexões para o estudo de hoje. Então, as curas de Jesus, na época que Jesus esteve conosco, ele tinha toda uma maneira, toda uma didática, toda uma maneira de trabalhar a cura em nós. Como hoje, né, meus irmãos? Nós, até hoje, seguimos seus passos através do seu evangelho e pretendemos sempre estar aprendendo com Jesus a nos curar interiormente, a curar nossas feridas da alma, a curar nossas dores físicas, a curar as doenças que nós próprios criamos em nós. Então, sejam todos bem-vindos e vamos iniciar então. A primeira, olha só, Jesus percorria toda a Galileia ensinando nas suas sinagogas, quer dizer, nas suas igrejas, pregava o evangelho do reino e curava as enfermidades e as moléstias no meio do povo. Então, era a maneira que Jesus trabalhava, pregava o seu evangelho naquela época. Hoje nós vamos para a casa espírita e ouvimos a explanação do evangelho. E ali nós pretendemos as nossas curas, né? Tanto espirituais quanto materiais.
E também hoje nós estamos vivenciando uma situação diferenciada. Jesus começou, né, a sua pregação ao ar livre, em qualquer lugar, diante da multidão, né, no Lago de Genezaré, nas montanhas. Então, ele estava sempre fazendo as suas pregações em todos os lugares, não importando, né, o seu público, não importando com condições que ali, né, no caminho que ele se encontrava. Então, era assim, vamos dizer assim, Jesus naturalmente curava, naturalmente fazia o seu trabalho. Depois, nós estamos trabalhando dentro das casas de orações, fazendo a nossa parte, né, dentro da casa espírita, o evangelho, os nossos passes, tudo é em consonância com o evangelho de Jesus, com os ensinos do mestre. E hoje nós estamos fazendo este trabalho através da internet, online, devido às circunstâncias que nós estamos vivenciando. Então, nenhuma dessas três maneiras, né, do que Jesus nos ensinou dentro da casa espírita e através da internet, deixa de ser um trabalho que é realizado com amor, que é realizado através da explanação do Evangelho e das curas, porque diante desse estudo, meus irmãos, a espiritualidade está nos assistindo e nos assiste e diante das nossas necessidades. Então, é a nossa fé, o nosso amor, a nossa vontade de se melhorar através das palavras do Mestre, através do seu Evangelho. Então, vamos lá. As curas de Jesus, nós vamos aqui analisar a sua postura terapêutica, as suas curas. Então, nós vamos encontrar aí um material farto e simbólico para direcionar nossos pensamentos, nossos sentimentos e nossas consciências no papel que nós temos de ser co-criador e nós somos autocurativos. Então, nós fazemos a nossa própria cura. Então, vamos dar um exemplo aqui do primeiro, esse exemplo que eu tirei, para que nós possamos iniciar essa palestra e identificar aí o que nós modificarmos em nós, aprendermos para que ocorra essa cura espiritual, essa cura material. Então, lá no cego de Jericó, no capítulo 10 do Evangelho de Marcos, então eles foram para Jericó e saindo Jesus de Jericó com os seus discípulos, uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho, mendigando. Então, ali, Jesus se deparou com Bartimeu, mendigando, sentado, meu cego, e ali no meio daquela multidão. E ouvindo o que era Jesus de Nazaré, ele começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que ele se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Jesus disse-lhe: tem bom ânimo, levanta, né? E ele, lançando de sua capa, levantou-se, foi ter-se com Jesus. Então, olha só, nós vamos tirar aí as nossas reflexões. Jesus chamou o cego, que ele clamava por ele, que clamava pela sua cura, e pediu para que ele se levantasse, que ele tivesse bom ânimo. E Jesus também disse-lhe, perguntou a ele: que queres que eu lhe faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu veja. Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Então, o cego de Bartimeu, o cego de Jericó, assim que começou a enxergar, pela sua cura, pela sua vontade, pelo seu entendimento ali que partia dele essa fé, ele começou a seguir Jesus. Então, tem alguns pontos aí que nós vamos fazer a nossa reflexão.
Olha a postura do mestre que pede para que o cego se levante e vá ter com ele, e que ele se encontra no meio da multidão. Então aí nós vemos que o cego que estava ali em condições precárias, mendigando há muito tempo, e Jesus pediu a ele para que ele se levantasse. Então depende aí de nós alguma atitude, né? Vamos levar para essa reflexão, para que nós possamos melhorar algo em nós. Então Bartimeu ali se esqueceu das suas ilusórias limitações. Isso é uma importante observação para aquelas pessoas que se encontram em determinadas situações da sua vida, né? E ficam ali aguardando, esperando migalhas em forma de afeto, de atenção, consideração, e não fazem nada, né, de esforço pessoal para poder enfrentar essa situação. E o cego ali, ele enfrentou a multidão, seus desafios pessoais, com otimismo, com confiança em si mesmo e na vida. Né? Então, ele tomou ali uma atitude, ele se levantou, foi até o Cristo, como Cristo havia lhe pedido. Então, Bartimeu, lançando de si a capa, tudo aquilo que cobria o seu ser, também é simbólico aí, meus irmãos, que tudo aquilo que tem em nós, que nós precisamos retirar e mostrarmos a nosso Cristo, a nosso Jesus, com coração puro, mostrando aquilo que nós somos, aquilo que nós necessitamos, é isso aí que essa passagem vem nos ensinar. Então, ele se lançou daquilo que encobria o seu ser. Então, quando Jesus disse, o que queres que eu faça? Lógico, Jesus sabia o que ele queria, mas queria ouvir dele. Então, Jesus espera de nós uma atitude para que nós possamos ser curados. Nunca nós temos o livre-arbítrio. Nunca Deus, Jesus, vai passar à frente das nossas convicções, do nosso entendimento. Ele vai deixar que nós se achegamos até ele. Então, quando Jesus pergunta, o que queres que eu faça? Jesus quis ouvir dele, quis que ele mostrasse a sua vontade. Né? Será que Jesus não sabia o que ele queria? Lógico que sabia, né, meus irmãos? Gostaria que te falasse para mim, gente, se está bem o som, porque eu esqueci de perguntar, estão me ouvindo bem? Está tudo ok? Alguém me dá um alô, por favor. Josiane, boa noite. A Silvia, minha prima, boa noite. Me dê um alô, por favor, se está tudo bem. Vocês estão me ouvindo bem, certo? Até agora ninguém me respondeu. Silvia, ok. Então vamos lá, Maria Lúcia, Zenaide, alguém me responda, por favor. Então, vou colocar aqui, se estão me ouvindo, porque aqui é impossível saber. Ah, está bom, muito bem, obrigada. Ok, Lília, obrigada. Nilcélia, boa noite, Nilcélia, seja bem-vinda. Então vamos lá, meus irmãos, novamente, continuando. Então, nessas reflexões, quando Jesus pergunta a ele, que queres que eu faça? Queria mostrar que ele deveria tomar uma atitude de querer ser curado, né? Não era, não ia a partir de Jesus a sua cura, ia a partir dele. Então, aí nós devemos pensar e reflexionar que nós estamos a todo momento sendo dentro das nossas deficiências, nós vamos ser cobrados se nós queremos ou não modificar. Então, não adianta você querer uma cura superficialmente, você tem que ter a sua fé, você tem que ter a sua vontade. Ah lá. Sejamos capazes de enxergar nossos pontos fortes e fracos. Sejamos capazes de ver aquilo que vai destruir e construir a nossa vida. Consigamos ver o papel de cada pessoa,
na nossa vida, inclusive aquelas que não gostamos. Então, são coisas que nós precisamos avaliar e verificar naquilo que nos faz bem e aquilo que nos faz mal. Que possamos enxergar os caminhos da vida por onde nossas pernas haverão de trilhar, por onde haveremos de buscar nossa felicidade, nossa alegria, nossa realização de alma. Então, o que o Emmanuel diz? Que é muito importante combater as moléstias do corpo, mas ninguém conseguirá eliminar os efeitos quando as causas permanecem. Usa os remédios humanos, todavia, inclina-te para Jesus e renova-te espiritualmente nas lições do seu amor. A doença, quando não seja a advertência das células queixosas do tirânico senhor que as domina, é a mensageira amiga, convidando meditações necessárias. Quantas vezes é a doença, é a dor que nos faz alertar para determinada situação, para determinada mudança em nossa vida. Então, qual é a origem espiritual das doenças, né? Porque se nós temos, meus irmãos, uma doença física, ela tem origem espiritual. Então, as doenças fazem parte das provas, das vicissitudes da vida terrena e são inerentes à grosseria de nossa natureza material e à inferioridade do mundo que habitamos. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, olha só o que nós estamos vivenciando hoje através do Covid-19, né? Então, isso teria que fazer parte da nossa vida neste momento? Lógico, meus irmãos, nada existe que seja assim, aleatório, por acaso, é porque nós precisávamos passar por essa situação. Então, é uma provação coletiva, é uma expiação para uns, para outros provações, porque tem diferença entre provação e expiação, né, meus irmãos? Então, o que é a saúde, o que é a doença e o que é a cura? A saúde é o estado de total bem-estar, que é físico, que é mental e social. Doença é resultante do desequilíbrio do espírito, que se vai refletir no corpo espiritual e também no corpo físico. E o que é a cura? É o estado que aparece quando o espírito se reequilibra e que quando também se reflete nos dois corpos, espiritual e físico. Olha só, meus irmãos. Então, a cura se processa tanto na parte espiritual quanto na parte física, né? Porque a doença, ela tem da sua origem na parte espiritual. E as doenças podem ser, né, de várias maneiras. Daqui a pouco eu vou explicar para vocês que tem a doença kármica, a doença que ela é provocada nessa vida terrena, agora no momento, nessa vida atual, e tem aquela que nós já trazemos de outras passagens. Então, a doutrina espírita nos explica assim, que no ser tridimensional, espírito, perispírito, matéria, se pode encontrar a psicogênese das enfermidades da alma. O que é a psicogênese? Que é a história das enfermidades da nossa alma. E nós vamos defrontar as patogêneses, que assinalam a criatura humana no seu transcurso evolutivo. Então, nós todos temos uma história de evolução, uma história ao longo das várias passagens, das várias encarnações no plano terrestre, né? Então, ser profundo, autor de todos os acontecimentos em sua volta, é o Espírito, seja qual for o nome que se lhe atribui. Então, Joana de Ângeles está nos explicando aqui que a psicogênese, o que é a psicogênese? A história das nossas, da nossa, do nosso espírito, tudo aquilo que se passou durante todas as passagens, as nossas vidas, nossas encarnações, certo? Então, nós defrontamos com as patogêneses, porque aquelas patogêneses que são as doenças, olha, as patogêneses são as doenças, então, elas são necessárias à evolução do nosso espírito. Então, está tudo ali, gravado em nosso espírito.
Está tudo ali, a nossa história de lutas, as nossas histórias de vitórias e as nossas histórias também de derrotas, de provas e expiações que ainda necessitamos passar. Certo? Então, para a doutrina espírita, quais são as causas da doença? Então, nós temos doenças kármicas, são as congênitas e as hereditárias, resultantes dos desequilíbrios que tivemos em vidas passadas. Olha, meus irmãos, as doenças kármicas, por exemplo, a gente vê muitos casos de espíritos que foram espíritos suicidas em outras passagens, em outras encarnações, e eles vêm com essas doenças congênitas, né, com vários problemas que a criança já nasce com aquela problemática, aquela doença, para que ela possa ali lutar pela sua vida, lutar pela sua sobrevivência, já que em outra passagem, em outra encarnação, ele tirou ali a sua vida, né? E são vários os exemplos que nós temos, né? A pessoa às vezes suicida com um tiro, né, na cabeça, ela vai nascer com a deformidade mental, às vezes vai passar toda essa encarnação ali um ser, né, inválido fisicamente, mas Deus não nos abandona, Deus não abandona nenhum de seus filhos, né? Ali dá toda uma família, tudo é um preparo para que ele possa vencer aquela expiação, né? Então, doenças adquiridas são provocadas por desequilíbrios tidos nessa vida atual. Por exemplo, meus irmãos, quando a pessoa abusa de muitos vícios, abusa do seu corpo físico, né? Porque o corpo físico, o nosso corpo físico ele tem que ser zelado, né? Alimentado, cuidado, medicado, para que nós possamos viver com saúde. E muitas vezes as pessoas tiram ali toda a energia do seu corpo físico em atividades, em outros vícios, em algumas coisas, que vai tirar aquela energia, vai tirar a vitalidade. Por exemplo, se a pessoa tinha que viver 70 anos, dependendo de como ela utilizou dessa matéria física, vive 50. Se a pessoa fez a utilização da droga, né, ele faz a utilização da droga, o que, que vai acontecer? Lógico, a resistência física dele vai diminuir muito. Nós sabemos disso. Então, ele vai adquirir doenças ali. Tanto nessa vida, doenças adquiridas, ele vai adquirir essa doença na vida material atual hoje e também vai deixar um karma para a próxima, né? E as predisposições físicas, espirituais para as doenças. Então, são provenientes de vários desequilíbrios de vidas passadas. Então, a pessoa já vem predisposto a ter, por exemplo, a tuberculose, a ter um câncer, porque em determinadas encarnações ele fez o mau uso do seu corpo físico, não também, meus irmãos, às vezes não tanto do corpo físico, mas da parte espiritual, perispiritual, que é quando a pessoa faz muito mal para outra pessoa, né, para o seu semelhante, ele também vai adquirir doenças, né, ele vai ter predisposições futuras, né, para ter um determinado tipo de doença. E tendências genéticas, ante uma fragilidade na presença e existência, se manifestam sob a forma de doença. Aqui é quando existe um resgate kármico e coletivo. Determinada família tem, né, a predisposição para ter aquele tipo de doença ali, né? Todo mundo daquela família, por exemplo, tem predisposição ao câncer. Então, foram escolhas, né, para resgates das suas vidas pretéritas. Então, vamos lá. Somos um todo não indivisível. Então, toda doença é fruto da nossa condição moral, mesmo aquelas vinculadas às condições do planeta pela nossa estadia, é aqui o resultado do nosso processo evolutivo. Essa fala, meus irmãos, vamos aplicar justamente ao momento que nós estamos
vivenciando, porque somos um todo, não indivisível. O que eu faço, né, tem repercussão no meu irmão, no planeta em si, ao meu redor. Então, nós não temos tudo aquilo que nós fazemos, às vezes vamos pensar, está prejudicando apenas a minha pessoa. Não. Nós somos um todo não indivisível. Então, tudo que faz repercute ao nosso redor, ao nosso próximo, ao nosso planeta, às condições gerais da sociedade. Por isso, nós estamos vivenciando hoje essa aprovação em conjunto que é o Covid-19. Né? Então, olha só, mudança de atitude, olha esse gráfico aqui. Nós temos a mudança de atitude, que é o nosso livre-arbítrio. Então, somos seres dotados de livre-arbítrio. Nós não somos obrigados a nada. Então, nós temos o poder de decidir, porque nós somos seres inteligentes, né? Então, se nós passamos a um desequilíbrio, que é o egoísmo, temos esses sentimentos de ódio, de injustiça, de desespero, isso aí coloca em nosso perispírito um desequilíbrio e passa para o físico, aí onde vem a doença. Muitas vezes a pessoa está programado para ela ali, né? Você vai viver 70 anos e você não vai ter nenhum câncer, nada. Aí, de repente, no final da vida, a pessoa adquire lá um câncer. Às vezes foi porque teve esses desequilíbrios, não soube cuidar da sua mente, do seu perispírito, da sua parte espiritual durante toda a sua vida e resultou na doença que não estava ali programada para ela passar nessa encarnação. Do outro lado aqui do gráfico está o equilíbrio, que é a serenidade, é a justiça, é a fé e o aprendizado. Tudo isso nos traz a cura e traz o progresso espiritual. Então, meus irmãos, eu gosto muito de falar sobre o estudo, sobre o aprendizado, sobre a nossa mente estar ocupada com coisas positivas, né? A doutrina espírita nos traz tanta literatura maravilhosa, nos traz tantos ensinamentos para que nós possamos viver bem com o nosso semelhante e com nós mesmos. Porque se nós formos analisar, a vida está muito atribulada, são muitas doenças, essa pandemia assolando o nosso planeta, e muitas pessoas estão em desequilíbrio, mas a doutrina espírita está aí para nos ajudar. Então, a maioria das vezes falta o esforço. Como a história do cego de Bartimeu, ele era cego, ele era um mendigo, estava ali às voltas, né, de ficar pedindo às pessoas o tempo inteiro as esmolas. E quando ele viu Jesus, ele teve fé, ele teve vontade de mudar de atitude. Então, essa parte, ele se levantou, ele caminhou até Jesus. Então, ele fez a parte dele. É assim que nós somos chamados o tempo todo a fazer a nossa parte. Nós não vamos nos acomodar, nós não vamos deixar a vida passar, não fazer nada de melhor para nós e para o nosso semelhante. No momento que nós estamos vivenciando, nós somos convidados a modificar nossas atitudes em diversas maneiras. Vocês estão vendo aí, nós não conseguimos, nós não podemos ter contato com as pessoas, mas estamos aqui através das lives, da tecnologia. Por que não, meus irmãos, povoar as nossas internet, as nossas redes sociais da palavra do Mestre, do Evangelho, contribuir para o ensino de coisas boas? Porque a maioria das vezes nós vimos e se considera natural coisas, né, assuntos assim indignos, assuntos que não trazem nada para acrescentar à humanidade na nossa internet. Os jovens acessam ali toda uma programação, às vezes, que vai deixar ali a sua conduta toda prejudicada por toda uma vida. Então, nós estamos no momento de fazer uso dessa tecnologia para o bem. Isso é o futuro, meus irmãos, não vai ter retrocesso. Nós temos que caminhar.
nós temos que evoluir e utilizar dos meios de comunicação para levar o Evangelho do nosso Mestre Jesus, para fazer um pouquinho em prol de nós e da nossa sociedade, e, enfim, para a nossa humanidade. Precisa chegar até as pessoas mais necessitadas, precisa chegar aos doentes da alma. São tantos meus irmãos que necessitam de preces, são tantos aqueles que necessitam de uma palavra amiga, né, de esclarecimento, porque a maioria das pessoas sofrem por falta de esclarecimento, porque a mente fica ali arraigada, né, em maledicências, em coisas negativas, que a espiritualidade inferior provoca ali na pessoa, né, e ela não consegue sair. Assim, tomando o exemplo do cego Bartimeu, ele tomou uma atitude. E se nós devemos todos tomar atitudes em prol de nós, dos nossos irmãos. Então, olha lá, medicamentos do espírito, porque nós precisamos alimentar nosso espírito, porque em nenhum momento, meus irmãos, uma mente vazia, uma mente ociosa, ela vai produzir algo. Ela vai produzir algo negativo. O jovem que tem toda uma inteligência para ser trabalhada e ele não encontra eco, ele não encontra ali nada que satisfaça aquela inteligência, ele se torna vazio, logo parte para o suicídio, né? Eles se fecham, passam a não ter diálogo, passam a não ter fé, passam a não ter amor aos seus familiares, aos seus semelhantes e muito menos a ele mesmo. Então, a boa palavra deve ser levada, os ensinamentos devem ser levados a todo momento. E todos nós somos capazes, se nós queremos, se nós destinamos para nós, que nós podemos fazer alguma coisa em prol do Evangelho de Jesus. Então, vamos lá. Medicamentos do Espírito. Colhemos do magnetismo, sublimados, benefícios imediatos. Ah, lá dentro da casa de oração, da casa espírita, o passe. Ah, lá foi uma citação de Jacob Melo. A oração está em Isaías, deve ser o Evangelho de Isaías. Água fluidificada da casa espírita, nós tomamos água fluidificada para que nós possamos ali alimentar aquele remédio espiritual, energético, magnetizado, que vai transformar nossas energias interiores, espirituais, e assim transformar a nossa parte física. Nós vamos nos sentir melhores se tivermos uma fé maior, se tivermos mudanças de atitude, renovação dentro do nosso interior, nós conseguimos a cura das doenças. Evangelho no lar. Então, é por intermédio dos quais benfeitores e amigos desencarnados nos reequilibram as forças, através da inspiração elevada, apaziguando-nos os pensamentos, ou se valem de recursos mediúnicos esparsos no ambiente, a fim de nos propiciarem socorro à alma aflita ou às energias exaustas. Isso é uma fala de Emmanuel. Olha, meus irmãos, particularmente, eu digo a vocês, se eu não estivesse fazendo o trabalho que eu estou fazendo, todos os dias nós temos estudo, todos os dias nós temos uma live, eu tenho os meus convidados, né? Nós temos a Casa de Oração Anália Franco, a Casa de Oração Batuíra, nós temos nossos convidados que participam conosco deste trabalho. Provavelmente eu seria uma pessoa doente. Eu digo para vocês com toda a sinceridade. Então, esse tipo de trabalho, de levar a palavra, de tentar aprender, porque cada vez que eu venho aqui, com todas as minhas falhas, às vezes não me expresso tão bem, mas eu venho com a força de vontade e eu venho com o estudo que eu estudei para fazer. Então, eu sou a primeira a ser beneficiada. Então, eu dou glórias a Deus por isso. Então, a doutrina espírita é informação, esclarecimento sobre saúde e doença, sem desprezar nem contrariar as afirmativas da ciência.
E é lógico, a espiritualidade se alia à ciência. Quando eu iniciei a doutrina espírita, que eu comecei, um dia a espiritualidade me passou uma seguinte frase, eu nunca esqueci. E pediu para eu escrever num quadro. Nessa época, tinha no centro que eu trabalhava, que era o São Francisco de Assis de Itumbiara, trabalhei uns 10 anos nessa casa espírita, maravilhosa, que está lá até hoje, sob a direção do seu Francisco, doutor Francisco, e agora a direção do Leles. Então, meus irmãos, foi pedido que eu escrevesse a evolução da ciência se deparará com a espiritualidade. É uma fala, na época, uns 20, 30 anos talvez atrás, né? Então, é uma fala assim que nós poderíamos pensar, será? Porque em determinado momento nós colocamos a doutrina aqui, a religião aqui, a ciência aqui. E, na verdade, a doutrina espírita, ela é tudo isso, né? Ela é filosofia, ela é ciência e ela é religião. Porque ela se alimenta da razão, ela se alimenta da fé e ela se alimenta do conhecimento. É perfeita a nossa doutrina amada, né? Então, a doença tem origem espiritual, decorre do estado evolutivo do ser e nunca acontece por acaso. E podemos enfermar também por ação fluídica. Nós podemos nos alimentar de fluidos nocivos e ficar enfermos, né? E devemos fazer para prevenir, suportar essa enfermidade. O que nós devemos fazer? Então, existe ali doenças hereditárias, são ligações espirituais, expiação, testemunhando fé, paciência e resignação. No caso ali, são as doenças kármicas. Doenças contagiosas, prova, expiação, fragilidade espiritual. É o que nós estamos passando agora com essa pandemia. É uma prova para uns, é expiação para outros, e eu tenho que ter um tempo para explicar para vocês por que é prova para um, por que é expiação para outro, né? A expiação é quando você comete um erro grave, vamos dizer assim, um crime, você tem que pagar por aquilo. A prova é quando você está sofrendo aquilo para um aprendizado, você não deve tanto. Então, a expiação, vamos dizer assim, é algo mais grave. A pessoa tem que espiar por ali também para aprender, mas ela cometeu algo para adquirir aquela doença. E a prova, às vezes, ele não está bebendo aquilo de certa maneira, mas ele precisa ali ter um conhecimento e vai passar por aquela prova. Ele decidiu passar quando, né, foi reencarnar no seu planejamento que ele deveria passar por aquela prova. E fragilidade perispiritual, né? São as nossas fragilidades que vêm na nossa psicogênese, né, na nossa história espiritual. Então, a enfermidade por ação fluídica, não é por ação própria dos outros, mas somos os únicos responsáveis pelo equilíbrio ou desequilíbrio energético dos nossos corpos, né? E como assim, né? Vamos dizer assim. Olha só, uma fala aqui que está lá no livro Sinal Verde de André Luiz. Quanto mais avança a ciência médica, mais compreende que o ódio, em forma de vingança, condenação, ressentimento, inveja, hostilidade, está na raiz de numerosas doenças e que o único remédio eficaz contra semelhantes calamidades da alma é o perdão como veículo do amor. Olha só, meus irmãos, cabe lá nas doenças, né, por fluidos, por energias negativas que nós mesmos sintonizamos, nós mesmos atraímos. Né? E o médico Jesus, o que Jesus diz para nós? Olha lá, a gratidão é uma das mais eficientes terapias espirituais para a saúde. O ato do agradecimento faz com que o corpo libera endorfinas na corrente sanguínea, substância que fortalecem o sistema imunológico, favorecem a dilatação das artérias, relaxando o aparelho circulatório. Olha, meus irmãos, nós amanhecemos o dia
olhamos para o sol, para as flores, para a natureza, respiramos aquele ar puro que tudo que Deus ali nos deixou, né? E agradeçamos sempre essas dádivas que o Pai nos deixou. Nada de ficar, né, levanta e já vai pensar em problema, não. Recebe o sol, recebe a natureza, recebe toda essa energia. O sol é um energético poderoso, né, que vem através da benevolência espiritual, que traz para nós todo o magnetismo. Nós devemos saber acolher o ar que respiramos, a natureza ao nosso redor, abraçar aqueles entes queridos que estão conosco, né? Agora, já a queixa provoca um acréscimo desnecessário de adrenalina na circulação, contribuindo para o enfraquecimento do sistema de defesa e para o risco de derrame e doenças cardíacas. Então, meus irmãos, nós estamos vendo aí muitas pessoas que não estão segurando, né, essa marra de sofrer esse isolamento social, as crises econômicas devido à pandemia, e estão aí passando, né, com, às vezes, dá um infarto, passa por problemas cardíacos, agrava a sua saúde de outra maneira. Então, é preciso ter a fé, é preciso ter a gratidão por tudo que nós passamos, porque se nós estamos em determinado momento passando por uma dificuldade grande, todo o planeta, é para uma mudança também grande, né? E essa mudança é sempre para melhor. Então, o tratamento, olha só, que o que o Emmanuel fala lá no Fonte Viva, se te encontras enfermo, não acredites que a ação medicamentosa, através da boca, dos poros, te possa restaurar integralmente. O comprimido ajuda, a injeção melhora. Entretanto, nunca te esqueça que os verdadeiros males procedem do coração. Então, a pessoa amargurada, a pessoa que odeia, a pessoa que tem o desejo do mal, ela está sempre doentia, né? Adquirindo a ela, para ela, essa sintonia, né, de doença, de irmãozinhos já sofredores que transmitem a ela essa enfermidade que acaba passando para ser uma enfermidade física, né? E às vezes crônica, e a pessoa não sabe de onde vem. Então, Jesus de Nazaré nos indicou 3 remédios de larga eficácia para as enfermidades, que, uma vez utilizados, promoverão uma faixa interior capaz de restaurar a saúde. Então, é o perdão, a fé e o amor. Então, o perdão, olha o que o perdão faz: limpa as mágoas e culpas, as vibrações energéticas negativas. Nada de ficar relembrando, né, as mágoas, quem te fez o mal, né? A fé é força para alavancar a cura. Como o cego de Bartimeu, lá em Jericó, ele teve fé. Como Jesus disse, a tua fé te curou. Então, é isso que Jesus espera de nós, a nossa fé. O amor, ele restaura, revigora, anima e fortifica. Como uma pessoa, geralmente, quando está amando, né? Quando se sente amada, como ela se sente bonita, é o amor. O amor faz isso com as pessoas, né? Quando nós amamos nossos familiares, quando estamos próximos de amigos sinceros, nós nos sentimos muito bem. Então, olha só. Olha o recado de Miramês. Podia deixar, né, passar. Miramês, espírito amigo, que trabalha a nossa... Tem um livro que chama Saúde, que eu faço questão de indicar a todos que leiam. Nossa, fala todo o processo que a espiritualidade trabalha, o ar, a água, a natureza, todos os mecanismos que nós vivemos em nosso redor, tudo tem um planejamento, um trabalho da espiritualidade para a nossa saúde. Olha o que o Miramês fala. Quando a boca sabe comer, o corpo é saudável. Quando a mente sabe pensar, a alma é feliz. Quando as mãos sabem ajudar, o coração é alegre. Olha aí que dica maravilhosa, né, meus irmãos? Então, praticar a caridade, cuidar, né, da nossa alimentação e também
saber pensar, então colocar coisas positivas. Então vai a dica, meus irmãos. Evangelho no lar, a prece, conversas saudáveis, alimentação adequada. Nada que a gente pode colocar o nosso corpo em risco. Eu vou comer exageradamente. Tudo em exagero gera um desequilíbrio. Né? Então vamos ter uma mente serena, vamos praticar a caridade. As casas espíritas, elas oferecem o estudo do Evangelho, ela oferece o passe, a água frutificada. E agora que nós estamos assim, tudo pelas lives, né? São aí belas palavras, belos ensinamentos, o tempo todo, a nosso dispor. Então, ninguém pode falar que está desprovido de qualquer assistência. Então, façamos nossas preces em favor dos nossos irmãos, trabalhamos em assistência aos enfermos, né? Às vezes, à distância, nós podemos sim trabalhar com as nossas preces, nosso desejo do bem, e é isso, meus irmãos, que Jesus espera de nós, a nossa mortificação íntima, né? Nosso interior, para que essa saúde se restabeleça no nosso corpo físico. E diante de tudo que nós estamos vivenciando, devemos ter pensamentos positivos, de amor, de caridade. Se nós estamos sadios, pensar em fazer prece àquele que está passando pela doença, né? Passando por necessidade financeira, aquele que está pensando depressivo no suicídio. Então, nós podemos o tempo todo utilizar da nossa mente, do nosso amor, do nosso magnetismo em prol do nosso irmão e assim atrair para nós a cura necessária aos nossos próprios males. Nós podemos sim, meus irmãos, modificar a todo instante a nossa trajetória reencarnatória, porque às vezes nós temos um planejamento para mostrar lá na frente, você vai passar por determinada doença aos 50, aos 60 anos. Mas dependendo do que você fez desde a sua tenra idade em favor do seu próximo, aquilo é tirado do seu planejamento, porque a espiritualidade está o tempo todo trabalhando em nosso favor. Jesus está trabalhando em nosso favor sempre. Então, basta que conectemos com a sua bondade, com o seu amor, com a sua energia pura. E assim nós vamos ser também irmãos que possamos fazer algo em favor de nós, da nossa sociedade, dos nossos entes queridos, de toda a humanidade. Que Jesus abençoe a todos. Vamos elevar nosso pensamento. Vamos fazer a oração final. Eu peço que concentre, faça os seus pedidos. Vamos mentalizar o médico dos médicos, para que ele possa colocar as suas mãos curadoras sobre toda a humanidade. Que cada um dos irmãos receba essa energia de luz, de paz e de amor. Que seja tocado o coração de todos. Todos aqueles irmãos que possam agora estar fazendo algo em favor do seu próximo. Faça com amor. Faça como se o próprio Mestre estivesse ali, pedindo a vós essa benevolência, essa caridade. Meus irmãos, tudo que fazeis ao vosso próximo, fazeis em benefício próprio. Então, elevemos os pensamentos e pedimos ao Pai toda a proteção que o nome de Jesus abençoe a nós todos. Boa noite, meus irmãos. Até a próxima. Até o próximo.